Queridos irmãos, queridas irmãs, então esse vídeo é de número 499. O Espiritismo não faz milagres. Capítulo 13. Caracteres dos milagres. Então, agora a questão de número 6. Kardec está abordando ele está tecendo comentários a respeito do paralelo, porque para se dar-se como fato, é necessário que se comprove através dos estudos, através das análises, através de muitas coisas, pesquisas. Tanto é que Kardec ele chegou um momento, ele trabalhou tanto na doutrina dos espíritos que um dia o espírito que o amparava de perto, Zéfiro, ele recomendou, né? Ele lhe disse: você está trabalhando demais, desse jeito teu organismo não vai aguentar. Porque Kardec não se dava por vencido. Kardec ele agiu na codificação da doutrina dos espíritos, com todo respeito a ele, usando esse termo, porque nos falta outro. Ele agiu como um fanático, como um obsidiado. Eu ouso dizer isso e assumo. Porque ele se entregou de corpo e alma. Nós podemos dizer que os cristãos, há 2000 anos atrás, eles entregavam os seus corpos físicos às fogueiras e às patas das feras. O mesmo Kardec, ele fez. Kardec também, ele agiu como um mártir daqueles de 2000 anos atrás. Ele esqueceu, no bom sentido, a tua vida pessoal e se entregou à doutrina dos espíritos. No entanto, eu não sei se você sabe, mas eu tenho comigo aqui um pendrive que ele está no meu quarto. Neste pendrive eu tenho um documentário único. Só 2 pessoas têm esse documentário. Aqui no Brasil. Eu não posso dizer a origem onde eu encontrei esse material. Eu sei que eu sou a segunda pessoa que possui esse material. Esse material, não estou fugindo do assunto aqui, tá? É para você ver, com todo respeito, o trabalho que Kardec realizou.
Eu tenho um amigo aqui no Brasil que ele é tão estudioso da doutrina dos espíritos, mas tão estudioso, que ele foi em França. Ele foi na Sociedade Parisiense de Espiritismo. Agora, 10 anos atrás, ele foi lá. Ele foi na casa onde residia, ou onde residiu, Allan Kardec e sua esposa. Ele conseguiu fotografar vários documentos pessoais de Hippolyte Léon Denisard Rivail. Ele conseguiu xerocar vários documentos que não foram integrados na doutrina dos espíritos. Eu não posso dizer por uma questão de ética, porque ele me pediu. E ele esteve em vários outros lugares, inclusive onde Allan Kardec foi sepultado, sua esposa também. De forma que, eu vou te fazer uma pergunta. Quantas obras tem a doutrina dos espíritos? Se nós pararmos para analisar, são 5 livros. Livros dos Espíritos, Livro dos Médiuns, o Evangelho, o Céu e o Inferno e a Gênesis, né? Beleza. Mais 12 revistas, né? Então, 17 livros, né? Vamos pensar assim. Só que tem outros, por exemplo, obras póstumas, que obras póstumas ela foi escrita muitos anos depois que Kardec faleceu. Não foi escrita por Kardec, mas material que Kardec deixou. E também coletâneas espírita, o que é o espiritismo, né? Mas acontece que esse amigo meu descobriu que Allan Kardec, ele escreveu mais de 33 obras. Só que não foram todas divulgadas pela França. Mas esse amigo meu descobriu. Então ele me disse assim: Luiz, eu sou o único no Brasil que tem esse material porque eu fui atrás. E, graças ao professor Eurípides Barçanufo, eu estou passando para você. E você é o segundo no Brasil ter esse material. Mas guarde esse material, Luiz. Estude, passe adiante. Mas com todo respeito, porque eu não gosto de aparecer, não comente com ninguém a fonte onde você encontrou. E não passe esse material adiante. Porque esse material, se for para você passar adiante, é melhor você deletar. Porque se as 5 obras básicas não são compreendidas pelos espíritas, se as 12 obras não são compreendidas, quanto menos as outras. Mais de 33, não, na verdade 34 livros Kardec
escreveu que faz parte da codificação, viu? Não é invenção de Kardec, não. Porque Kardec não inventou nada. Então, gente, a coisa, como se diz o ditado, a coisa é muito mais séria do que a gente imagina. Espiritismo não é o que a gente vê por aí nas casas espíritas, não. Espiritismo, acima de tudo, é aquilo que está escrito no pórtico em Delfos. Acho que é na Grécia, né? Conhece-te a ti mesmo. É necessário que nós nos conheçamos. Para ajudar alguém, nós temos que ter conhecimento. Você conhece você? Eu não me conheço. Então tem muitas pessoas fazendo espiritismo por conta própria. Brincando de espiritismo. Agora, você sabe qual é o resultado de brincar com o espiritismo? É a mesma coisa que brincar com uma bomba atômica. Agora, olha só para você ver. Faz parte do estudo isso aqui que eu estou dizendo. Só que é a nossa forma de trabalhar. Ele me disse para mim assim: Luiz, uma pessoa já idosa, de muita experiência, de muita confiança, amiguíssimo de Chico Xavier. Ele me disse assim: Hiroshima e Nagasaki, aqueles que escolheram estas duas cidades para ser bombardeadas pela bomba atômica não foram eles quem escolheram por um acaso. Isso é de interesse, é de muita importância isso aí, gente. Eles não escolheram Hiroshima e Nagasaki por acaso. Porque todas estas populações que moravam nestas duas cidades, Hiroshima e Nagasaki, uma viveu há 40 mil anos atrás na Atlântida. E eles destruíram a Atlântida. Olha a lei de causa e efeito. Os fenômenos que é tido como paranormais, que não tem explicação pela ciência convencional. A doutrina dos espíritos nos esclarece isso. Uma desta cidade, há 40 mil anos atrás, destruiu Atlântida. E muitos, eu sempre criei, que Atlântida. Pois eu vivi na Atlântida. Eu não posso ser doido ao ponto de dizer uma coisa dessa aqui e não ser verdade. Eu vivi na Atlântida.
Então ele disse que 40 mil anos atrás, uma daquelas duas cidades, aquele povo que morreu ali na bomba atômica, foram os seres que há 40 mil anos atrás destruíram Atlântida. Olha a lei de causa e efeito. Depois de 42 mil anos atrás, vamos pensar por aí, mais ou menos, que eles vieram a resgatar aquele débito de ter destruído a Atlântida. E muitos acham, né? Muitos acreditam que a Atlântida é fantasia, é ilusão, é história. Então, se for história, eu sou história. Outra cidade. 70 mil anos, disse ele. Ele encontrou registros nas obras de Allan Kardec, em França, que não foi divulgada. Por que será que não foi divulgada? O interesse dos sistemas? Porque nós vivemos subjugado aos sistemas. 70 mil anos atrás existiu uma população que destruiu Mesopotâmia. Há 70 mil anos atrás. Destruiu Mesopotâmia. 72 mil anos depois, essa mesma população que lá destruiu Mesopotâmia veio resgatar o débito. Então, às vezes, a gente pergunta assim, perdão do termo, mas é tanto desgraça que acontece no mundo, é tanto cataclisma, maremoto, tufão, tsunami, é só desgraça, é só desgraça, é só desgraça, é só desgraça. O ser humano não cometeu nada de desgraça no mundo. É porque a pessoa pensa de 2000 anos para cá. A pessoa está fixada de 2000 para cá. 2013 agora. 2000 para cá. E não pensa antes de 2000. E não pensa 50 mil anos depois, antes de Cristo. 70 mil anos antes de Cristo. 80, 90 mil. É lógico que esses que destruíram Mesopotâmia, que destruíram Atlântida, foram para outros planetas mais primitivos depois da destruição e reencarnaram lá ou encarnaram e depois vieram de volta 42 mil anos depois, 72 mil anos depois, nasceram em Nagasaki, em Hiroshima, justo na mesma época. E as bombas atômicas foram preparadas por engenheiros espirituais justamente para que eles resgatassem a dívida coletivamente. Isso chama-se resgate coletivo. Estava programado
na programação evolutiva deles, passar por aquele processo. Você sabia disso? Eu tenho um pendrive aqui que contém tudo isso e mais um pouquinho. Então nós vamos aprender tanta coisa que você nem imagina. Então vai dar para me ler mais um pouquinho aqui, porque já está no 20 já, então... mas nós vamos continuar. Na questão de número 6, já não sendo o mesmo que no estado de encarnação o meio em que atuam os espíritos e os modos por que atuam, diferentes são os efeitos. Diferentes são os efeitos. Não são os mesmos quando está no corpo físico. Que parecem sobrenaturais unicamente. Ora, parece sobrenatural, né? Pois, por experiência própria, eu quando tinha meus 2, 3, 4 anos, os espíritos lançavam nas janelas das casas onde nós morávamos na roça, pedras. Batia na janela pro lado de fora à noite, que quase arrebentava a janela. Meu pai e minha mãe abriam a porta, a janela, não via nada. Eles lançavam pedras sobre o telhado, rolava, caía no chão, meu pai ia olhar, não via nada. No outro dia, meu pai procurava todas essas pedras, não achava nenhuma. Todas as noites, todos os dias. Mais de 8, 9, 10 meses morando naquela fazenda. Pois bem, meu pai e minha mãe achavam eles que era assombração, né? Era efeito natural do zero à esquerda aqui, ó. Médio efeito físico. As trevas haviam descobrido eu ali, né? Ah, descobrimos ele, vamos atacar ele, vamos derrotar ele. E aí, pegando o meu fluido de energia vital, efeito físico, aliás, desculpa. Vital é outra coisa. E eles manipulavam e lançavam aqueles elementos deles sobre os telhados e as portas. E dentro de casa eles derrubavam todos os móveis dentro de casa. Só que a gente ia ver, não tinha móveis nenhum. E eu conseguia dormir em meio ao meu pai e à minha mãe. Então quando fala-se em poltergeist, quando se fala em Fazenda Santa Maria em Sacramento, que as manifestações físicas lá ocorriam, quando falam-se em Hydesville, nos Estados Unidos, quando se fala nas mesas dançantes e girantes em França, isso para mim não é novidade, porque eu presenciei tudo isso. Eu vivi tudo isso quando criança. Agora, pergunta para mim se aquilo ali, eu tinha aquilo ali como fenômeno paranormal. Se eu tinha aquilo ali como fantasma. Se eu tinha aquilo ali como milagre. Não. Vinha saber através da doutrina espírita que aquilo ali é fenômeno natural, devido à combinação das energias, dos elementos espirituais meu com dos espíritos que tinham, né, descoberto ali, né, descobrido ali o endividado ali, o zero à esquerda. Então, quando me contam essas coisas, eu acho uma coisa muito natural. Quando as pessoas falam assim, eu vi um espírito ali. Olha, eu já vi tanto espírito.
Eu fico assim, surpreso quando me dizem que viram um encarnado passando ali. Porque encarnado para mim que é novidade. Espírito para mim não é novidade. É um fenômeno natural. Vamos gravar mais vídeo? Vamos, né? Não tem problema não.